Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. E na alegria do Espírito Santo, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que aqui mais uma vez nos encontramos, o canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala, através da sua Santa Liturgia, continuando no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo do 27 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Jesus e seus discípulos voltaram outra vez a Jerusalém. E andando Jesus pelo templo, acercaram-se dele os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões, e perguntaram-lhe: com que direito fazes isto? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e vos direi com que direito faço essas coisas. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. E discorriam lá consigo. Se dissermos do céu, ele dirá: por que razão, pois, não crestes nele? E se ao contrário dissermos dos homens, tememos o povo. Com efeito, tinham medo do povo, porque todos julgavam ser João deveras um profeta. Responderam a Jesus: não o sabemos, e eu tampouco vos direi, disse Jesus, com que direito faço essas coisas. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a gente vê aqui acercar-se de Jesus, os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciões, ou seja, o sinédrio por completo. E vem questionar o Senhor com que autoridade Jesus faz isso. Mas a motivação, meus queridos irmãos, desses aqui príncipes, principais dos sacerdotes, os escribas, os especialistas, os entendidos, os intérpretes da lei, aqueles que eram os estudiosos e aqueles que ensinavam sobre as Escrituras, e os anciões, aqueles que eram as pessoas anciãs, que traziam ali as suas famílias, eram chefes de grandes famílias, de posses, e que tinham, de certa forma, seus clãs e as lideranças, e que tinham muita influência também. Então, juntando tudo isso, se tornava o Sinédrio. E essas pessoas, com o ciúme que surgiu nos seus corações, eles vão até Jesus questionar o Senhor. Porque Jesus anda pregando, Jesus anda evangelizando, Jesus anda aí anunciando a palavra, ou seja, é preciso cumprir a obra que o Pai me deu. O dia vai adiantado, a noite vem chegando, e o Filho do Homem não pode ter descanso, porque veio para não ser servido, mas para servir. Não vim para ser servido, mas para servir. Vim procurar e salvar o que estava perdido. E o nosso Senhor era incansável no anúncio do Evangelho. Aonde chegava, Jesus evangelizava. Aonde Jesus via que estava errado, ele, através dos seus ensinamentos, ele mostrava como o Pai se agradava que tal coisa fosse feita. Certo? No templo, quando ele entra, ele vê ali que fizeram da casa de oração uma casa de ladrões. E aí ele dá um ensinamento energicamente, movido pelo um extremo zelo pela casa do Pai. Ele expulsa dali os vendilhões, ele expulsa dali as pessoas que estão fazendo da casa de Deus, casa de oração, uma casa de comércio, e tudo isso chega aos ouvidos dessas autoridades que ficam irritadas com o Senhor, porque eles não tinham visão espiritual. Aquele povo era movido somente por uma ganância, era o poder, eles eram amiguinhos, das autoridades romanas, tinha as regalias, tinha assim as suas estimas dos imperadores. E aí Jesus chega e é como que o Senhor, com o seu trabalho missionário, com a sua missão,
começa a colocar em risco a condição deles diante do imperador. E aí, meus irmãos, não se é de admirar que esses homens vão agora perseguir o Senhor. E a perseguição, ela é muito perigosa, porque vai culminar com a cruz. Esses homens não vão sossegar enquanto não calar o Senhor, enquanto não tirar o Senhor de cena. Mas aqui a gente vê que Deus é Deus. E que na vida dos servos de Deus, tudo que se faz contra sempre está indo de acordo com o que o Senhor quer. Esses aqui perseguiram o Senhor, fizeram o que fizeram, cogitaram a condenação, e tudo o que aconteceu com o Senhor foi os príncipes, os sacerdotes, os escribas, os anciões, tudo eles que prepararam toda essa armadilha para Jesus, foram eles que conduziram o Senhor à cruz. Mas eles não entendiam que a cruz já estava nos planos de Deus. Era na cruz que Cristo iria redimir a humanidade. Então, mesmo diante das perseguições que acontecem na vida daqueles que confiam em Deus, dos servos de Deus, às vezes aqueles perseguidores, aqueles algozes, acham que estão vencendo, que estão se saindo tudo bem, está tudo perfeito nas suas tramas, nas suas maquinações e nas suas execuções daquilo que eles cogitaram e gestaram no seu coração, a maldade. Mas Deus faz tudo concorrer para o bem daqueles que amam a Ele. Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Jesus, um amor transbordante pelo Pai. Então tudo concorreu favorecendo a missão dele mesmo. Então a cruz não foi castigo, a cruz não foi condenação de Deus ao Filho, a cruz foi missão acolhida pelo próprio Cristo, livre, movido pelo amor. Então, diante também das perseguições que surgirão contra aqueles que verdadeiramente buscam viver a vontade do Senhor, não desanime, mas continua firme, porque em tudo o Senhor faz concorrer para o teu bem, servo fiel. E aqui esses homens, movidos pelo ciúme, movidos pela inveja, porque Jesus trazia um ensinamento novo, porque Jesus atraía a multidão, porque o povo gostava de ouvir o Senhor, e não só gostar, porque vidas eram transformadas, vidas eram impactadas com as palavras que Jesus anunciava, palavras como nenhum outro falava como Jesus. A gente vê lá nas Escrituras que os guardas vão prender Jesus. Quando chega lá que escuta o Senhor falando, pregando, eles voltam e diz lá às autoridades que mandaram ele prender: cadê o homem? Não trouxeram? E eles vão e diz: homem nenhum fala como aquele homem. E aquelas autoridades: fostes vós também seduzidos? Então, meus queridos irmãos, isso incomodava. Talvez se Jesus viesse e começasse a evangelizar e fosse ali 2, 3 pessoas e não ficasse aquele comentário das turbas, da multidão falando dos feitos do Senhor, talvez os fariseus, os sumos sacerdotes, os escribas e anciões, talvez eles não se incomodassem. Mas como Jesus chamou a atenção das autoridades, como Jesus chamou a atenção do povo com a sua pregação, isso incomodou. Por quê? Porque eles não estavam preocupados se o povo iria acolher a palavra de Deus, se o povo iria se converter. Eles não estavam preocupados se tinha um doente e que Jesus curou. Eles não estavam preocupados com o povo, eles estavam preocupados com eles mesmos, com o umbigo deles. Eles estavam preocupados em não perder o poder terreno que eles conquistaram através do sagrado. Usaram da palavra como trampolim para subirem, para eles aparecerem. E aí quando vem Jesus, que começa a desmascará-los, não porque veio apontar o dedo na cara de nenhum, porque veio dizer pecado de nenhum. Jesus não foi de encontro a nenhum fariseu, fariseu hipócrita, vem cá para eu dizer o teu pecado. Não. Eles que foram atrás de Jesus e ficava cutucando, ele se infiltrava no meio e ficava espionando. E ali ficava em tudo querendo desclassificar Jesus. Em tudo. Se Jesus fazia uma cura, eles diziam que Jesus curava pela força do demônio.
Se Jesus pregava, eles diziam que Jesus estava pregando, mas tudo aquilo não era de acordo com a lei de Moisés, porque aquele Jesus era um herege, trazia coisas que não estava escrito na lei. Porque eles não queriam perder lugar. E o medo que eles tinham foi justamente isso que os atingiu, porque não abriram o coração a Cristo, embora sabendo que Jesus não era uma pessoa comum, que Jesus não era meramente um homem, embora homem, que Jesus tinha algo divino nele. Podia ser que eles não caíssem a ficha totalmente que ele era filho de Deus, mas eles sabiam que em Jesus tinha algo que só o céu poderia dar. Nicodemos, em João 3, quando vai lá conversar com Jesus de madrugada, às escondidas, Jesus, ao conversar com Nicodemos lhe deixa escapar que não só ele, Nicodemos, mas também os outros da mesma turma de Nicodemos sabiam que Jesus vinha de Deus. Quando ele chega lá para conversar com Jesus, ele diz assim: Mestre, sabemos que és um homem vindo de Deus, porque ninguém faz o que tu faz se Deus não estiver contigo. Sabemos. Então ele não disse eu sei, ele sabemos. Então ele estava falando por mais gente. Então eles sabiam, mas o apego à estima popular, o apego ao poderio que eles conquistaram através das cores de Deus, porque eles controlavam o povo, eles eram mestres em manipular, então eles manipulavam e com essa manipulação eles tinham a atenção daqueles que detinham o poder terreno. E em manipular e controlar o povo, nessa manipulação sempre acolhendo tudo e sempre vivendo ali oprimido pelo império sem questionar, porque eles iam ali manipulando e deixando o povo cada vez mais na pior através de impostos altos, e eles iam ali enganando o povo para que o povo não se revoltasse, para que o povo fosse conformado com aquela injustiça social que se era praticado na vida do povo mais simples daquela localidade. E aí eles iam aí manipulando, engessando o povo, deixando o povo amordaçado, quebrado. E vem Jesus de Nazaré, que começa a pregar não de uma forma a manipular, mas de uma forma a tirar a venda dos olhos do povo, a tirar as muletas e ensinar o povo a andar com suas próprias pernas. E quando eles percebem que a pregação daquele homem está chamando a atenção do povo, e não só do povo, mas as autoridades também já estão incomodadas, eles cogitam entre si como tirar Jesus de cena. Por quê? Porque eles não tinham compromisso com o céu. Hipócritas, mentirosos, falsos, corruptos. Eles não tinham compromisso com o céu, com salvação. Não tinham. Até porque entre essa coja estavam os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Não acreditavam. Os saduceus era viver a vida ali, depois que morrer tudo acabou-se. Era da mesma coja, do mesmo grupo, do mesmo coluio. Meus queridos irmãos, é preciso que eu e você que estamos caminhando hoje na igreja tenhamos compromisso com o sagrado, com o eterno, com uma vida espiritual, não meramente terrena. Não podemos nos ocupar em diversos trabalhos na igreja e, como se fôssemos um funcionário, trabalharmos como se estivesse trabalhando em qualquer repartição pública e aí não deixar que a graça de Deus entre no coração para converter e ir mudando a nossa vida, que a gente possa se interiorizar e deixar essa graça de Deus agir poderosamente no nosso coração a ponto de nós entendermos por um processo conhecido como conversão, mudança, e metanoia, mudança de mentalidade, conversão, mudança de rota, mudança de vida, que nós não fomos chamados meramente a só também nos converter ou abrir o nosso coração à graça de Deus.
Pelo contrário, uma vez nos convertendo e abrindo o coração à graça de Deus, essa graça não nos deixa quietos e acomodados, mas ela nos move à missão que Jesus nos confiou como cristão, como batizado. Ide e evangelizai. Não fique esperando somente pelo padre. Não fique esperando somente pelas irmãs religiosas, os religiosos. Tu fostes batizado, cristão, e isto será cobrado. Ai de mim se não evangelizar, já dizia o apóstolo Paulo. O teu batismo será cobrado. O Espírito Santo que foi te dado no dia do batismo será cobrado. Por que não evangelizou? Por que não progrediu? Por que não multiplicou? Ah, Senhor, não tinha tempo. Ah, Senhor, tive medo. E aí são tantas desculpas que não serão aceitas. E poderemos ouvir a triste afirmação do Senhor: maus, servos maus. Não só aquele que não foi, mas também aquele que foi. Aquele que foi. Aquele que foi, mas não foi como o Senhor queria. E ainda tem isso, sim, tem. Ainda tem isso. Tem os acomodados que não vão, e tem os que vão do seu jeito, e tem os que vão movido não por aquela graça e pela força do Espírito Santo, mas movido com outras pretensões. E aí também esses irão escutar do Senhor a triste afirmação: servos maus. Senhor, eu fui. Senhor, eu preguei no teu nome, não te conheço. Apartai-vos de mim. Está escrito também essa realidade na Bíblia. E aí, meus queridos irmãos, nós devemos entender que a nossa vida aqui, neste mundo, é com uma missão e condição. Deus nos colocou aqui com uma condição: que eu viva para Ele. Não é para mim, não é para o mundo, é para Ele. Tempo. Ele me deu um tempo aqui. Ele te deu um tempo. Não deixe o seu tempo vencer, não deixe o seu tempo passar sem você realizar aquilo que Deus te confiou a realizar. Mas muitas vezes nós pensamos assim: eu não sou padre, eu não sou beato, eu não sou religioso, eu não sou religiosa. Aí é para os padres, né? É para esse povo só vive socado dentro da igreja. Não pense que é só para esse povo vive socado dentro da igreja. É para todos. Você pode, no seu livre-arbítrio, não querer nada, ficar indiferente, aí aleatoriamente, estou nem aí. Mas não pense que escapará da cobrança do Senhor e do julgamento. A palavra diz: o servo que sabe fazer a vontade do seu Senhor e não fez será açoitado com muitos golpes. E aquele que não sabia fazer e não fez porque não sabia, será açoitado com menos golpe. Mas nem mesmo assim vai escapar de estar diante do Senhor. E Ele vai cobrar de cada um de nós. Ele vai cobrar. Então, meus queridos irmãos, é missão de todos nós. É missão de todos nós, é o que se cantava nas missões populares. É missão de todos nós. Deus chama, quero ouvir a sua voz. Porque o Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. É missão de todos nós. E é preciso ir avante. Ir avante para as águas mais profundas. Então aqui esse povo rodeava o Senhor, ficava toda hora aí se infiltrando no meio do povo de Deus e caminhando, e tudo que o Senhor ia fazer, os discípulos, se o Senhor chegava numa localidade, ali ia comer, e porque naquele vexame às vezes não lavava a mão, eles começavam a criticar. Se ia comer, não lavava o prato, ele começava a criticar. Então eles viviam assim, criticando Jesus em tudo que Jesus fazia, meramente por inveja. Por inveja, somente por inveja. A palavra é bem clara em dizer que Jesus foi entregue por inveja. Jesus foi entregue por inveja. Então a inveja é o excremento do diabo. A inveja é o veneno de Satanás. Então foi por inveja que Jesus foi entregue. Porque eles perseguiram Jesus por inveja. Porque Jesus tinha algo que eles não tinham. Porque Jesus tinha um brilho que eles não tinham. Porque eles se fecharam. Eles se tornaram como o evangelho de ontem, uma videira seca, estéril.
embora aparentasse, porque era isso que eles aparentavam para o povo, uma figueira frondosa, cheia de folhas, com aqueles mantos, as faixas, escritos da Bíblia nas suas roupas, e aparentava para o povo a figueira cheia de folhas, cheia de frutos. Mas quando Jesus chega lá, que não vê nada, diz: hipócritas, vocês aparentam a coisa que não são. E aí, consequentemente, maldição na vida desse povo, e seca-se da raiz ao último galho lá em cima. Meus queridos irmãos, é preciso a gente acolher verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Não vamos nos deixar enganar por esse mundo, não vamos nos deixar enganar por nós mesmos, pelo nosso orgulho, pelas nossas pretensões, pela nossa concupiscência. Não vamos nos deixar levar, arrastar pela vontade da carne, também a correr o risco de sermos condenados, como esses homens escolheram ser condenados, porque fecharam o coração. Gente, é de uma maldade imensa a atitude desses fariseus, dessa coja, porque mesmo sabendo que Jesus ressuscitou, porque eles ficaram sabendo. Porque quando Jesus foi colocado no túmulo, eles colocaram guardas. Porque eles diziam: os discípulos dele vão roubar o corpo dele. Porque assim, não é assim? A pessoa que é desconfiada, né? A pessoa que é desconfiada é porque, de certa forma, ela não é de confiança. Ou seja, tem gente que às vezes pratica tais coisas e aí desconfia de todos, achando que todos são igual a ela. Então os fariseus eram assim. Eles eram maldosos, mentirosos, e que aqueles, pela maldade deles, né, raciocinando conforme eles mesmos, eles disseram assim: os discípulos vão roubar o corpo e vão inventar uma mentira que ele ressuscitou. Porque era isso que eles fariam. Eles julgavam tudo isso por eles mesmos. E aí vamos colocar 2 guardas lá no túmulo de Jesus, porque quando os discípulos vierem, os guardas estão lá e não vai deixar eles roubar o corpo para dizer que ele ressuscitou. E assim colocaram 2 guardas. E as primeiras testemunhas da ressurreição não é Maria Madalena, não são os apóstolos, é os guardas que ali estão. E quando os guardas correm para dizer o que aconteceu, que a pedra foi removida, só que uma luz surgiu, que ele ressuscitou, eles vão lá e chegam: vem cá vocês, toma aqui essa soma de dinheiro, toma esse dinheiro aqui, corrupção, toma esse dinheiro aqui e cala-se a boca. Vocês vão dizer o seguinte, que os discípulos dele foram lá e roubaram o corpo dele. Toma esse dinheiro. E assim os guardas, corrompidos pelo dinheiro, não testemunharam o que eles viram, mas inventaram uma mentira, conforme as autoridades religiosas da época mandaram eles fazer, comprando com dinheiro. Então veja que maldade. A tal ponto o homem se apega ao poder de não ligar, de não se importar se vai para o inferno. Eu prefiro viver aqui as regalias, nem que depois eu vá para o inferno. Era assim que eles viviam. As regalias que aquele lugar de prestígio proporcionava, ainda que com isso vivesse a eternidade toda no inferno. Eles não estavam nem aí. E com tudo isso, meus irmãos, que a Bíblia nos traz, nos ensina, é preciso nós aprendermos e tomarmos muito cuidado para não trilhar esse caminho da insensibilidade espiritual e aí vivermos como que o galo que morreu e não canta mais. Porque o galo de Pedro cantou, ainda bem que cantou, mesmo depois que ele negou. Mas tem gente que o galo não canta mais, que cai, que faz, e de nariz empinado, fazendo, e sempre ali como se nada tivesse feito de errado, sempre dando lição de moral, sempre ali, né, com aquela postura do homem perfeito, da mulher perfeita, do homem santo, da mulher santa, porque o galo não canta mais. O galo da consciência morreu.
E quando o galo da consciência morre, não espere mais nada de bom dessas pessoas que o galo da consciência morreu, porque elas são insensíveis. Elas fazem como esses sumos sacerdotes, essas autoridades religiosas, pagaram aquela soma de dinheiro, mandaram os guardas inventar mentira e ficaram ali, pregando no ambão, pregando no púlpito, pregando na sinagoga, ensinando o povo, como se nada tivesse acontecido, com o nariz empinado. Foi onde Jesus disse: vocês são túmulos caiados. Túmulos caiados. Vocês estão aparentando boniteza para o povo, mas dentro de vocês há uma podridão insuportável. Então, meus queridos irmãos, que eu e você possamos acolher essa palavra no nosso coração e entender. Não é só o padre que tem que levar essa palavra. Não é só a freira. Não é só o religioso, a religiosa, o diácono. É todos aqueles cristãos que foram batizados. Você foi batizado e recebeu a missão. E ai de você se não evangelizar, se não pregar o evangelho. Eu não sei falar. Eu não sei falar. Ainda quer dizer, eu não sei falar. Foi assim que Moisés dizia: eu sou gago, não se preocupe, eu vou colocar um Arão ao teu lado. Aí Isaías diz: meus lábios são impuros, não se preocupe, eu vou purificar com a brasa do meu altar. Coloca uma brasa quente na boca de Isaías, tendo essa brasa tocar teus lábios, eles foram purificados. Então, se Deus te chama, é Ele que te capacita. Se Deus te chama e tu não sabe falar, Ele vai te ensinar a falar, Ele vai colocar as palavras no teu coração. Agora não vamos querer se justificar se nós queremos fugir como Jonas, Jonas vai para Nínive, Jonas não quer obedecer, vai para Tarsis. E aí nós sabemos o que aconteceu com Jonas. Sofreu o que sofreu e depois retorna e vai atender o que Deus colocou para ele realizar. Então todos nós recebemos, tal qual Jonas, uma missão. E querer fugir dela é muito arriscado. Não aqui querendo colocar medo, que Deus não vai aí obrigar ninguém. Porque se Ele quisesse, Ele tem poder de obrigar todos a andar na linha como Ele quer. Mas Ele é bem claro em dizer que há consequências. Consequências, se nós rejeitamos a luz, automaticamente nós vamos nos envolvendo naquilo que não é luz, da escuridão. Mas se nós nos aproximamos da luz, automaticamente nós vamos sendo iluminados. A consequência de nos aproximarmos da luz é sermos iluminados. E a consequência de nos afastarmos da luz é sermos envolvidos pelas trevas. Então é preciso entender e acolher essa missão e não ficar aí como crianças nas praças, Aí se toca uma música alegre, ninguém dança, se toca uma lamentação, ninguém chora. Ou seja, indiferentes à missão que é minha, que é sua, achando que é só do outro, que é só do padre, da freira, do bispo, do diácono e de tantas pessoas, só não minha. É daquele beata ali, mas não minha. É sua. Como é sua. E um dia tu vai se deparar com o justo juiz que vai cobrar. O que é que tu trouxes nas tuas mãos para mim? Quem já viu aquele testemunho de Glória Polo, aquela colombiana, aquela dentista, que teve em coma, e nesse coma de um raio que caiu sobre ela, ela se viu diante de Jesus, e Jesus dizia assim: ô Glória, o que é que tu trouxe em tuas mãos para mim? Aí disse que ela olhava assim para as mãos: eu não trouxe nada, Senhor, nada, não tinha nada. Aí ele disse: e tu trouxe menos as poeiras, a poeira dos teus prédios lá na terra? Não, Senhor. E aí passa, é lindo o testemunho de Glória Polo, você pode até pesquisar no YouTube e assistir, ouvir esse testemunho. E Jesus dá uma nova oportunidade para ela voltar e sair testemunhando tudo que aconteceu na vida dela. Então o que é que nós vamos apresentar ao Senhor? O que é que nós vamos levar nas nossas mãos para apresentar ao Senhor? O que é que o Senhor quer de mim, de você? E aí? Você já parou a pensar o que é que o Senhor quer? Eu sei o que é que Ele quer de mim. Ele quer que eu evangelize. Ele quer que eu me converta. Ele quer que eu seja santo. Ele quer que eu assuma a missão que Ele confiou. Não só a mim, mas a todos
que Ele colocou nesse mundo e que não é do mundo. Não somos esse mundo, mas se aqui estamos com a missão para implantar o reino de Deus, o reino do meu Pai, que Ele confiou para nós dar continuidade na implantação do reino de Deus nesse mundo. Então ninguém está dispensado. Todos foram convocados para o alistamento no exército do Senhor. Não se alistar é pior do que ser um desertor. Nós sabemos o que acontece com o desertor. Não se alistar é já se declarar derrotado e vencido pelo inimigo. Que eu e você entendamos que esta missão é nossa, porque somos Igreja de Cristo. E diga sempre com convicção: eis-me aqui, Senhor, Tu me chamou, eu vou sem medo, porque eu não vou com minhas próprias forças, meramente com o meu intelecto, com o meu humano, eu vou com a Tua graça, e com a Tua graça eu vou muito mais longe. O voo vai ser muito mais alto e o mergulho vai ser muito mais profundo, porque eu vou com a Tua graça. Amém. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão no canal, nesse dia de hoje, que esta palavra entre no meu e no seu coração e faça a sua obra de purificação. Como Jesus disse aos apóstolos: vós já estáis puro pela palavra que vos tenho anunciado. Que essa palavra entre no meu e no seu coração e faça este processo de purificação. Assim seja. Amém. Até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.